Que tal a gente mergulhar hoje numa investigação um tanto diferente? Vamos ser uma espécie de detetive teológico, sabe? Desvendando um mistério que está bem na encruzilhada entre a Bíblia e um dos maiores clássicos da literatura. A questão que vai guiar a gente é a seguinte: se o rei Saul da Bíblia fosse julgado pelas leis do inferno de Dante Alighieri, qual seria o seu endereço na eternidade? Em qual dos 9 círculos ele estaria? Para chegar numa resposta, vamos nos ater estritamente às fontes. De um lado, o relato bíblico da vida de Saul. Do outro, o código de leis, digamos assim, da Divina Comédia de Dante. Só isso. Então vamos lá. Hora de abrir o arquivo do caso de Saul. É importantíssimo lembrar que isso aqui é um exercício literário, tá? A gente não está emitindo nenhum tipo de veredito divino. A primeira regra do jogo, a premissa de Dante, é a mais crucial de todas. No inferno dele, a alma não é punida por uma lista de erros, mas sim pelo pecado definitivo, aquele ato mais grave que definiu tudo e levou a pessoa a um ponto sem volta, sem arrependimento. Nossa missão, então, é encontrar essa única transgressão. Com a regra principal bem clara, agora é hora de analisar as provas. A vida de Saul, convenhamos, foi cheia de tropeços e pecados bem sérios. Vamos listar os principais e ver qual deles se encaixa nos critérios de Dante. Olha só essa ficha corrida. A consulta à bruxa de Endor, Dante classificaria como fraude. A desobediência a Deus, por orgulho. Só que, na lógica dantesca, essas coisas são mais motivadores, sabe? São sintomas, não o ato final. A perseguição a Davi já esquenta mais, é violência contra o próximo. Mas o que realmente salta aos olhos com probabilidade alta é o último ato da vida dele. Exatamente. O orgulho, a fraude, claro que foram pecados graves, mas eles eram o resultado, os sintomas de um desespero que foi crescendo dentro dele. Não foram o ato final, aquele que bate o martelo e define a eternidade. Isso nos leva direto para o campo de batalha, no Monte Gilboá. É lá que acontece o ato final, o ato fatal que vai selar o destino de Saul. A situação era desesperadora. Ferido, prestes a ser capturado pelos inimigos, Saul se joga sobre a própria espada. Para a teologia da Idade Média, esse ato, a violência contra si mesmo, era visto como a rejeição final e mais desafiadora do dom da vida dado por Deus. Certo, mas como ter certeza? A prova definitiva, a prova cabal do nosso caso, vem de uma testemunha que a gente nem esperava. O próprio Dante, em outra parte da sua obra. Lá no Purgatório, Dante descreve uma cena esculpida no chão. E de todos os momentos da vida de Saul, de todas as suas batalhas e decisões, qual ele escolhe para eternizar? Exatamente este, o momento da sua morte em Gilboa. E essa escolha não é por acaso, claro, é a confirmação textual, a prova que faltava. O pecado que define Saul é o suicídio, e isso coloca sem sombra de dúvida no 7º círculo, segundo o anel, a floresta dos suicidas. Mas peraí, tem uma complicação interessante. E o Catão de Útica? Ele também se matou, mas Dante o salva e até o coloca como guardião do purgatório. Qual a diferença? A resposta está toda na intenção. O ato de Saul foi por medo da desonra, por desespero pessoal. Já o de Catão foi visto como um sacrifício nobre, para proteger a liberdade da tirania. Para Dante, o motivo era tudo. Então, com o veredito dado e a localização definida, a gente pode finalmente explorar como é a punição de Saul. E prepare-se, porque é uma das cenas mais sombrias e aterrorizantes de todo o inferno. Bem-vindo ao Bosque dos Suicidas, mas não imagine um bosque normal. Este é um lugar sinistro, uma paisagem totalmente distorcida que funciona como a prisão eterna de Saul. A primeira coisa que chama atenção é a ausência de vida. Não tem uma folha verde sequer, só tons escuros, opacos. É uma floresta que é o oposto da vida, um reflexo da esterilidade do ato que levou essas almas para lá. As árvores em si, elas são todas tortas, retorcidas, com nós, parecem corpos sofrendo. E a razão para isso é que cada árvore é, de fato, uma alma torturada, presa para sempre numa forma que espelha seu tormento. E no lugar de frutos ou flores, o que a gente encontra? Só espinhos venenosos. Nessa floresta, a única coisa que se colhe é a dor. A punição aqui é o que chamam de contrapasso, uma espécie de justiça poética cruel. Quem rejeitou o corpo humano
Agora perde essa forma. E o tormento não para. Árpias, monstros metade mulher, metade ave, fazem ninhos nos galhos, bicam as folhas e quebram os membros. E a alma só consegue falar, só consegue se lamentar quando é ferida e sangra. Para um rei como Saul, que era descrito como alto e de boa aparência, a humilhação é total. Sua majestade real agora é uma casca de árvore, imóvel. A coroa deu lugar a um ninho de árpias. E o seu sangue real, quando um galho é quebrado, escorre preto e grosso. E quando parece que não dá para piorar, piora. Dante guarda um último detalhe, um detalhe terrível para essas almas. Algo que vai acontecer só depois do juízo final. No dia do juízo final, todas as almas vão se reunir com seus corpos ressuscitados. Todas, menos as dos suicidas. A lógica de Dante é brutalmente simples. Já que eles rejeitaram violentamente seus corpos em vida, são julgados como indignos de habitá-los novamente na eternidade. E o resultado é essa imagem final absolutamente macabra. A árvore-alma, de sol, terá seu próprio corpo morto pendurado em seus galhos, como um enfeite grotesco, forçada a carregar o peso literal e figurativo de seu pecado para todo sempre. Caso encerrado. E isso tudo nos leva a uma última reflexão, que é bem forte. Para Dante, o inferno não é só uma prisão para onde as pessoas são enviadas. É um reflexo eterno das nossas próprias escolhas. O que nos faz pensar, se as nossas decisões de agora estão de alguma forma moldando a nossa eternidade, que tipo de floresta nós estamos plantando hoje?